Olá, está no ar mais um de Malas Prontas. E hoje, olha só onde a gente veio parar de novo. Em Ouro Preto, esse verdadeiro tesouro encravado nas montanhas de Minas Gerais. Se você acompanhou o último episódio, sabe que foi impossível esgotar tudo que essa cidade tem a oferecer em uma só visita. Por isso, estamos de volta, porque Ouro Preto não é só um destino, é uma experiência viva, que pulsa arte, história, cultura e muito calor humano. Aqui, o tempo parece desacelerar. As ruas de pedra, as igrejas barrocas, os casarões coloniais, tudo convida a um mergulho no passado. Mas não se engane, viu? Ouro Preto não é só saudade do que já foi. Ela também é jovem, vibrante, cheia de vida, arte contemporânea, música e aquele jeitinho mineiro de bem receber. Hoje, vamos continuar a nossa jornada por esse cenário digno de novela, e com razão, já foi palco de muitas produções. Vamos visitar lugares que ficaram de fora da nossa primeira parada, conversar com gente que carrega no peito o orgulho de ser ouropretano, experimentar sabores que aquecem o corpo e a alma, e descobrir histórias que não estão nos livros, mas estão vivas no coração do povo. Prepare-se para subir ladeiras, admirar mirantes de tirar o fôlego, e ouvir sinos que parecem nos chamar para o passado e para dentro de nós mesmos. Porque viajar também é isso, é se perder um pouco para se encontrar de novo. Então, ajeite sua poltrona, aumente o volume e venha comigo. Porque o de Malas Prontas está só começando e Ouro Preto ainda tem muito a nos contar. Naquela época, porque os canos eram feitos para sabão, por isso que esse cano tem muito chafariz espalhado. Isso aqui era uma fonte de água? É uma fonte de água, um chafariz. É igual, por exemplo, porque nós no século XVIII tinha um negro para fazer tudo, gente, até para buscar água no chafariz, lá de fora das casas. Por isso que somente casas de pessoas importantes, pessoas ilustres, vão ter água encanada. Tudo isso aqui já naquela época? Tudo da época. Não foi mudado nada aqui? Nada. A única coisa que foi mudada, na realidade, foi encanado, né? A prisão ainda estaria circulando normalmente. Isso aí já é uma obra contemporânea, já dos dias atuais. Ou industrializado. Isso é o que isso aqui? Liteira. 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 Isso. É um meio de transporte. É um meio de transporte da época. Utilizado na época de quem? Na época do século XVIII. Tudo aquilo que eu for falar vai ser quando falar época, vai ser século XVIII. Século XVIII. Tá?
eleito uma das 7 maravilhas do mundo de origem portuguesa. Tá? Só que antes de eu falar da igreja, eu vou falar um pouco do início da minha cidade, Ouro Preto. Tudo vai começar mais precisamente no dia 24 de julho de 1698, quando uma frota de bandeirantes, tá, partiu de Taubaté, São Paulo, em busca de riquezas minerais aqui na nossa região, que era chamada no século XVIII de Serra dos Cataguases, hoje se chama Estrada Real. Quando eles chegam no alto dessa serra aqui, gente, ó, nascente do Rio das Velhas, tá, eles começam a encontrar pepitas de ouro. Pepitas que chegavam a ter tamanho de grão de feijão até torrão de 4,5 kg de ouro. Tá? Onde eles não precisavam usar ferramentas, era somente um processo chamado de catação. Catar o ouro do rio, literalmente. Tá? Diferente de outras localidades que foram descobertas pelos bandeirantes, por exemplo, Diamantina, eles encontraram um diamante, tiram uma certa quantidade e segue o trecho para poder ganhar mais território. Aqui foi diferente. Eles batizam a localidade de Arraial do Bom Sucesso e permanecem aqui. Da mesma forma que por aqui entra um grupo de bandeirantes, pelaquela pedra vai entrar um grupo chamado de entrada, os piratas em terra firme, que vinham no encalço dos bandeirantes pegando aquilo que sobrava. Tá? Chegando aqui, eles também começam a encontrar alguns resquícios de ouro naquele lado. Quando os dois grupos se encontram de fato perto de Itabirito, região de Coelhos, tá? Eles começam a entrar num conflito interno, tá, entre paulistas. Isso faz com que a coroa inglesa, juntamente com a Igreja Católica, que eram as duas maiores potências mundiais na época, gente, eles decidem fazer o quê? Pressionar a coroa portuguesa. Que até então a coroa portuguesa, desde o descobrimento do Brasil, ela não entrava para dentro das matas. Porque os livros de história não nos contam dessa forma, tá? Porque o sistema criou dessa forma. De que os indígenas lutaram pela terra, que eles de fato invadiram. Né? Porque para o índio era muito mais doloroso cair um pau-brasil, tirar uma pedra de ouro ali do lugar, era muito mais doloroso para eles. Tá? Então o que acontece? Quando eles se veem pressionados por essas duas potências, Portugal começa a migrar para nossa região, né, de Minas Gerais. Quando chegam aqui, eles descobrem que estavam sendo enganados, que a quantidade de ouro que estava sendo extraída não correspondia com a quantidade de imposto, que o imposto era muito menor. O que eles fazem, gente? Aquilo que era o mais difícil da época. Juntar esses dois povos revoltosos, esses dois grupos de paulistas. Levam ele até São João del Rei, uma cidade a 265 quilômetros daqui, para assinar uma falsa promessa de liberação de exploração. Chegando lá, são todos assassinados. O maior chacina do século XVIII, é chamado de Guerra dos Emboabas. Tá? Vocês vão aprender isso na escola, já aprenderam. Tá? Retornando para cá, a primeira coisa que Portugal vai fazer é elevar o nome da localidade, de Arraial do Bom Sucesso para Vila Rica. Tá? A população também vai dar um salto. Segundo historiadores, segundo uma fonte tirada do jornal Estado de Minas, no ano de 2006, Vila Rica chegou a ter 190 mil pessoas. Por que Vila Rica? Porque pela quantidade de ouro que estava sendo extraído somente no leito do rio. Tá? Porque Portugal, gente, engana-se quem pensa que através da mineração que Portugal foi trazer escravos para cá. Errado. Portugal já tinha escravos vindos da África, na verdade escravizados, né, que o tempo vai mudar, da África. Então ele sabia que em uma determinada localidade da África tinha um povo que no século III desenvolveu uma técnica chamada de cava subterrânea. Entrar dentro de montanha e tirar sua riqueza. Tá? Então, quando Portugal chega até essa localidade, Portugal vê uma coisa que ele não sabia até então, que toda a África era dividida em tribos. Tá? E essas tribos, quando entravam em conflito, era diferente das tribos brasileiras, que o indígena migrava para outra região. Na África não, o negro virava escravo um do outro, como hebreus com os egípcios, por exemplo, né? Então isso faz com que já facilita as coisas, porque o português tinha aprendido algo no Brasil. De tanto apanhar dos indígenas, eles aprenderam o quê? Opa, aquele índio ali está com pouca roupa, vamos dar para ele uma roupa e vão pegar o que ele tem de riqueza. O chamado de escambo, né? As trocas de mercadoria. Na África também vai acontecer o escambo, porém vai dar o ouro, a riqueza mineral tirada do Brasil, vai levar a mão de obra. Tá? Então essa serra aqui vai ter 2.930 minas abertas e catalogadas pela Universidade Federal de Ouro Preto. Tá? Através da mineração, a Igreja Católica vem em massa para a minha região. Tá? Então cada igreja dessa vai ser uma divisão de classe social diferente, é chamada segregação religiosa.
Essa aqui frequentada por militares, juízes e advogados, tá? Era comandada pelos padres jesuítas? Não, jesuíta ainda nem não. pensar na região sudeste do país. Por Ainda quê? não. Vou te dar um exemplo. No sul do país, não vai ter igreja com 434 quilos de ouro investido. Aqui tem. Não vai ter uma igreja com uma santa mulata dentro dela, frequentada por brancos. Não vai ter até mesmo segregação religiosa. Então, jesuíta, onde tem riqueza mineral, nem pensar. A Igreja Católica não queria isso não, porque desde a vinda de Martinho Lutero, a Igreja Católica vai perdendo lucros, tá? Então, segregando as pessoas, ficava mais fácil para se juntar àquilo que eles queriam, que era riqueza. Então, a igreja não vai construir seu próprio templo, vai ser o grupo de pessoas, a Irmandade.